Você chamar no Zezinho, como ele vai Se ela aqui sentadinha nessa cadeira, vai pegar alguma coisa? Vai não. Então, essa duas que eu não vou pegar só o Zezinho. Essa vai jogar o Zezinho lá, essa aqui está aberta toda, aquela lá está fechada. Jota, microfone para cá, Jota. Microfone para cá. Ó, gente, seguinte, esse microfone ele vai passar para vocês assim, não mexam nele. O jeitinho que você receber ele, usam ele, tá bom? Viu? Já tá ok. Já tá ok, viu? Porque a gente tem mania de chegar e ficar mexendo, viu? A gente vai botar o vídeo, deixar rodar aí uns 2 minutos. Não é muito, 2 minutos. Não, só para poder... Já está ao vivo sem áudio, está ao vivo só por sem áudio. Beleza. E já, se quiser começar com o áudio, já. Já. O áudio está rolando aqui. Está pegando bem nessa câmera melhor. Está rolando aqui. Deixa esse celular no silencioso. Estou usando a mão já, está pegando aqui, ó. Tá todo mundo com papel também. Eu trouxe aqui porque às vezes Precisa. ao vivo sem áudio. Eu acredito que O celular está todo silencioso, o celular silencioso. eu tá. O dia nem tá tirado. A câmera de você está em movimento. Tá, eu tô arrumando. Deixa ela apagada. Tem como subir só mais um pouquinho a testa. Ele está dizendo que na live está saindo áudio, todo mundo falando. Ei, tem áudio na live, tem áudio na live. Não está cortado o programa. Moço, Tá deixa eu passando. colocar ele, por favor. Está passando, deve escutar aqui no celular. Ó, vamos começar? Vai lá, Cláudio. Olá, gente amiga, muito boa noite, tudo bem? Olha, eu sou o Zezinho Lima, esta é a sua TV Baixo Parnaíba. Aquele abraço muito carinhoso para você que sempre acompanha o nosso trabalho, tá bom? E eu tenho um convite muito especial para você. Agora, a partir de agora, está no ar a nossa live Giro 40 com o pré-candidato a prefeito Igor e convidados. Perguntas vão sair aí aleatoriamente para ele, vão falar sobre saúde, falar sobre infraestrutura, diversas perguntas aqui para o pré-candidato responder. Só que antes eu quero pedir para você curtir, para você compartilhar e também mande a sua pergunta. Nós temos uma equipe aqui também que vai passar algumas perguntas aqui para o pré-candidato Igor, tá bom? E agora, meu boa noite, tudo bem, Igor? Tudo tranquilo? Pode pegar esse microfone aqui e... Já ia fazer o quê? Já ia fazer, né? Boa noite, pessoal de Chapadinha em especial, a todos os nossos espectadores. Agradecer o carinho de cada um de vocês que tem nos recebido de forma assim tão prazerosa nessa nossa caminhada e dizer que já nós vamos começar, né? Esse debate tão bom, tão saudável e que a gente vai discutir muitos assuntos que influem diretamente e indiretamente na vida de cada cidadão chapadinhense. Então, obrigado, viu, Zezinho, pelo convite, a todos que estão presentes. Eu vou começar a apresentar aqui, senhores, aqui pela minha direita, viu? Atento aí, ó. Aqui à minha direita, eu tenho um jovem que vai fazer perguntas, saber as políticas sobre juventude, é o Moisés Oliveira. Dá só um dedinho aí, Moisés. Doutor Eric da Saúde, que vai fazer pergunta aqui, o empresário Francisco das Chagas de Lima Paiva, tá certo? Na sequência aqui, já da minha esquerda, eu tenho o Toninho, lá dos Poções, conhecido como dos Poções, representando aqui os trabalhadores rurais, vai fazer perguntas também. Eu tenho aqui o Diego Leite, representando os funcionários públicos, e eu tenho aqui o Tiago Dales, músico e representando a nossa cultura, tá certo? Então, vamos já conversar, vamos começar pelos temas, todos são polêmicos na realidade de hoje, mas só rapidinho, e como é que tem sido esses dias aí que a gente fazia dias que eu não lhe olhava, rapaz? Na verdade, a gente Correria grande? Correria grande, a gente começa em média às 5 horas da manhã e termina 1 da manhã, não estamos conseguindo chegar em cada casa que tem nos chamado, quero até pedir desculpa à população, muitos de Chapadinha, que estão me esperando aí nas casas, eu estou fazendo o possível e o impossível. Eu quero lhe dizer, meu amigo, o sentimento que a gente vive é de gratidão e de esperança. Por tantas pessoas sonharem dias melhores, abrir as portas como estão abrindo de suas residências, para a gente dar uma palavrinha e fazer realmente acreditar que é possível a gente fazer diferente sim. Então, uma correria saudável, Graças muito a saudável. Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui logo, vamos tratar de saúde? Vamos tratar de saúde, eu vou falar aqui com o doutor Érico, que tem uma experiência, já mora muitos anos aqui em Chapadinha. Boa noite, é um prazer estar lhe recebendo aqui. Boa noite, né?
É muito gratificante estar aqui presente aqui com todos, né? Nós já estamos aqui há um tempinho, faz só 19 anos que a gente chegou aqui na nossa cidade, né? E graças a Deus é cada vez mais prazeroso, né? Ainda mais com essa oportunidade agora que nós estamos vivenciando, tá entendendo? De uma nova expectativa, né? E dentro disso é só satisfação estar presente aqui juntamente com todos vocês. Obrigado. Com a experiência que o senhor tem na área de saúde, que trabalha na sede zona rural, o que te preocupa mais hoje? O que você perguntaria para o Igor, ou que até mesmo você espera do Igor, se caso ele seja eleito prefeito de Chapadinha? A esperança é que seja feito as coisas diferentes do que vem sendo feito normalmente nas gestões anteriores, né? Nós precisamos de mais carinho, principalmente, de atenção, de respeito, porque nós não temos nossos direitos adquiridos, as condições de trabalho são irrisórias, né? Muitas das vezes nas faltas de insumos, né? Nas faltas dos próprios medicamentos, né? Então, a esperança e a expectativa é que seja feito tudo diferente nessa nova gestão. Em cima desse diferente, qual seria a sua pergunta para o Igor? O principal dessa questão, que é um anseio da comunidade da saúde, principalmente dos funcionários públicos, né? Por exemplo, eu, para me adquirir meu concurso público, eu tive que entrar na justiça, né? Assim como meus direitos trabalhistas, como adicional noturno e salubridade, né? Nossa titularização, a gente teve que entrar também na justiça, onde nosso processo já foi despachado pela justiça, né? Está aguardando só a homologação dos resultados, né? Assim como também as condições de trabalho que nós teremos que ter, né, nessa nova gestão, né? E o fortalecimento da atenção básica, que é uma das prioridades dentro do sistema de saúde, porque através do fortalecimento da atenção básica, a média complexidade ela vai ser menos exigida, tá entendendo? Então, tem que ter um foco especial através dessa atenção básica, através das redes de saúde. Ok, Igor, vamos fazer o seguinte, vem aqui. Vamos lá. Atenção básica, uma linguagem mais simplificada, respeito ao servidor da saúde. Caso, deu para você pegar aí, não deu? Deu para entender? Deu para entender. Lá, né? Eu começo falando de um fato muito conhecido em Chapadinha há décadas. É o que se chama do fenômeno conhecido como perseguição política. Certo. Onde você vota em A, ou B, ou C. E por você votar em determinado candidato, você tem um potencial grande técnico, você não é valorizado pelo simples fato de ter votado contra. A gente tem que começar a partir, né? Começar a ter essa ideia de esquecer essa política partidária que faz mal, que fere famílias, tá? E começar a entender na humanização. A humanização tem que começar também no prefeito. A humanização tem que chegar lá no hospital. Por quê? Porque as pessoas já chegam feridas, as pessoas já chegam com problemas. E falar de saúde, Eric, é muito interessante, porque não adianta, amigos, nós chegarmos hoje e dizer que vamos aumentar em 50 leitos o hospital APA, ou que nós vamos equipar, quando na verdade o gestor ele tem que ter ideia da atenção básica, da saúde, entendeu? Então o prefeito que entrar, ele tem que dar um olhar especial para a atenção básica. Igor, não entendi. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que até um dia desses estão brigando, estão no sol quente, estão nas ruas para reivindicar um direito que eles não têm conseguido durante décadas, durante muitos governos. A gente precisa sim, meu amigo Zezinho, compreender que o funcionário público, ele é o principal capital humano da nossa cidade. Não tem como, Eric, a gente começar a ter um resultado exemplar na saúde, se o profissional da saúde não é valorizado, se os técnicos de enfermagem têm que entrar na justiça para ganhar um adicional noturno. Então nós temos que pensar primeiro no funcionário público de imediato, humanizar esse atendimento e depois investir nas redes. Quais são as redes? A rede de atenção básica, por exemplo, que está lá no posto de saúde, que atende o diabético, atende o hipertenso. Na medida que eu preparo o posto de saúde junto com a CS, junto com a equipe de saúde da família, junto com o NASF, por exemplo, um idoso com pé diabético já não vai lá para o APA, porque foi feita a prevenção.
O hipertenso, por exemplo, não vai ter um AVC para lotar o APA, porque já foi feito todo um trabalho de prevenção. Então tem que equipar lá na ponta. Tem que ter um medicamento, tem que ter um médico, tem que repensar. Nós temos que estruturar as redes de saúde. Quais são as redes de saúde, Zezinho? A rede cegonha, por exemplo, que é a que vai cuidar do pré e pós-parto. Um pré-natal bem feito. Vocês não têm ideia dos benefícios que a população ganha. Tá? Outra rede que nós podemos falar é da rede de doenças crônicas. Quantas pessoas têm doenças crônicas em Chapadinha e tem que sair de nossa cidade para fazer tratamento em São Luís? Nós perdemos uma professora agora. Perdemos uma professora recente. Temos um problema de câncer gravíssimo. Nós temos outro problema sério da rede psicossocial. Quais são? Os depressivos. As pessoas que têm problemas com substâncias tóxicas. Por exemplo, nós temos o CAPS 2 em Chapadinha. Essa rede de atendimento inicial. Mas nós já devíamos ter implantado o CAPS 3. Às vezes uma pessoa surta ou tem uma crise por alguma substância tóxica, tem que sair de Chapadinha para ser internado em São Luís. E às vezes não dá tempo, às vezes não há ambulância. Então não tem segredo, não tem segredo. É equipar, é valorizar o funcionário público, repensar nas redes que tem. Por exemplo, no próprio setor de marcação de consulta, acabar com essa ideia que todo mundo tem que madrugar para conseguir uma consulta. Ou que um vereador tem que ser um intermediador. O que acontece em Chapadinha, meu amigo? Geralmente todo mundo que está nesse setor de marcação de consulta é candidato a vereador. O que não pode acontecer, já que o setor público é nosso, Diego. Não pode ser usado em Chapadinha se usa uma consulta para se trocar por voto. Gente, nós temos que acabar de vez com essa ideia. O Sistema Único de Saúde, ele é universal. Ele é para todos. Para o branco, para o preto, para o índio, para o rico, para o pobre. Ele é para todos. Ele foi desenhado de uma maneira tão magnífica que grandes países, outras nações, têm se espelhado no nosso Sistema Único de Saúde. E eu quero dizer para vocês, para finalizar, para não entender que é um tema bem grande, que nós vamos fazer uma live específica, lembrar para vocês que está chegando o Outubro Rosa, não é isso? Vai chegar o Novembro Azul. Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Eu já estamos de rosa. Já estou de rosa, né? Mas aí eu digo, não adianta... Então, botar a camisa, né? Botar a camisa, todo mundo se vestir de rosa, botar a luz da prefeitura, rosa, se não tem ultrassom, se não tem mamógrafo, se a gente está com um problema no raio-x, se não tem tomógrafo, tá? Então tem que se repensar. Começar a se repensar nas redes, também não adianta equipar, se o funcionário não é valorizado. Nós temos que garantir as conquistas de todos os profissionais, seja da saúde, seja da educação, seja da limpeza, seja da administração. Então eu acredito, Eric, que a partir daí a gente consegue sim ter grandes resultados na saúde pública do nosso município. Ok, gente, estou falando aqui, conversando nosso bate-papo com o pré-candidato a prefeito Igor Almeida, PSB 40. E agora eu vou... depois a gente vê se volta aí se a gente consegue fazer uma segunda rodada aí, algum complementozinho, mas eu vou saber aqui do jovem Moisés Oliveira, saber aqui da sua pergunta e o que ele espera. E qual a sua pergunta para o Igor, Moisés? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo aqui a nossa live. Eu, como representante da classe juvenil, dos jovens protagonistas aqui de Chapadinha, venho ao mesmo tempo debater uma revolta, né, que acontece na nossa classe por conta do atual governo, que é colocar um secretário que não conhece as nossas dificuldades, o nosso déficit que tem aqui em Chapadinha, que é grande, muito grande mesmo. Tivemos uma secretária que passou 3 anos e alguns meses no poder e não fez nenhum sequer projeto em prol da juventude. E hoje eu gostaria de perguntar para o pré-candidato a prefeito Igor, qual o projeto para ele em prol da juventude, nas políticas públicas, para implantar e até mesmo implementar a atual gestão que não está fazendo hoje. Ok, Igor. É uma pergunta desafiadora, né? Mas muito boa de se responder, porque hoje, Zezinho, nós temos aí uma média de quase 10 mil votos. A gente pode fazer, né, estipular isso, a gente olhando os últimos dados das eleições, o atual, na faixa etária de 16 a 31 anos de idade, que é justamente a juventude. Moisés, muitos pré-candidatos vão vir aí para a TV, vão vir para as redes sociais falar de geração de emprego e renda.
Nós não podemos prometer indústria para Chapadinha se o jovem chapadiense não tem qualificação. O jovem chapadiense, ele sonha em fazer uma faculdade e às vezes eles não conseguem porque não tem incentivo. Cadê as parcerias público-privadas que devem ser feitas entre o poder público e as instituições privadas, como as universidades, distribuir bolsas? Nós já tivemos isso em Chapadinha. Como entender que nós não temos um ensino profissionalizante? E eu não digo a criação de imediato de uma escola profissionalizante de Chapadinha, como eles dizem, porque não é assim que se faz. Nós temos o Plano Municipal de Educação, nós temos o Plano Decenal de Educação, que norteia toda a educação no município. O pré-candidato não pode chegar e dizer, nós vamos criar 2 escolas técnicas, porque não é assim que se funciona, é uma questão de orçamento. Para a juventude, Moisés, a primeira coisa que nós temos que fazer é garantir que não seja feita essa política do pão e do circo. Na verdade, garantir que não seja feita. Tá? E é o que muito tempo vem se fazendo em Chapadinha. Se coloca um paredão, os jovens vão atrás, como se tudo isso fosse resolvido. Cadê o curso profissionalizante? O jovem de Chapadinha sonha, amigos, com um campinho para jogar bola. E eu tenho andado na cidade. E sabe como é que eles têm usado essa política, Zezinho? Dando uma chuteira em troca de voto, dando uma bola, dando uma trave. Quando, na verdade, nossos jovens sonham em participar, por exemplo, de um campeonato fora, mas não vão porque não tem um ônibus. Sonham em participar de uma dança de um boi, em se apresentar para São Luís, não vão porque não tem um ônibus. A secretaria deve ser entregue, sim, Moisés, para a juventude. Nada melhor do que o jovem, tá? E assim, é essa ideia que a gente tem de qualificar, de proporcionar, além da qualificação, a cultura, o lazer e a própria geração de emprego e renda. Para finalizar, eu digo para você, Moisés, que eu fui estudar magistério no colégio Raimundo Bacelar, na Senec, Zezinho, porque naquela época havia um convênio com o Banco do Brasil, com o TRE, com o TRT, que os melhores alunos, aqueles que se destacavam, iriam para um estágio remunerado nesses órgãos. Aí eu pergunto para vocês, por que isso acabou? Cadê o papel do poder público de fechar convênio com as empresas de Chapadinha para proporcionar, o meu primeiro emprego? Quantos jovens de Chapadinha não sonham com emprego, enquanto a nossa juventude está indo para o Pará ser pedreiro, está indo cortar cana em um estado aí diferente, está indo trabalhar nos frigoríficos? Não que isso não seja digno, é muito digno. Mas eu quero dizer, Moisés, que Chapadinha precisa abraçar a juventude. O próximo prefeito de Chapadinha tem que ter a ideia e o respeito que a juventude precisa ser valorizada e ser reconhecida como protagonista na nossa cidade. Ok, Moisés, depois eu volto aí, tá bom? Tá certo? Porque eu vou falar agora com o homem da cultura. Pode curtir, pode compartilhar, o que quer, pode estar comentando. Cadê é isso, né, Japa? Tá? Então, quero agradecer também aqui a minha equipe. Eu vou fazer agora a pergunta, não sei, ele vai se apresentar porque nem todo mundo conhece ele. Tiago Dales, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estou conhecendo você agora pessoalmente, né? Primeira vez. Primeira vez. Só para ver que boa noite a todo convidou. mundo que está assistindo essa live aqui agora. Eu sou um cara que eu digo que eu convivi mais fora do que dentro da Chapadinha, né? Mas sou filho daqui. E como filho daqui, eu quero o melhor para cá, para a Chapadinha. Então, minha pergunta é o seguinte. Como eu sou da área da cultura, da música, do gênero cultural em si. Minha pergunta para você. Qual o projeto que você tem em relação à cultura? Você sabe que a cultura na Chapadinha é muito fraca. Eu te conheço de redes sociais, eu vi que você já rodou muito mundo, né? Então, você tem uma sabedoria de ter visto outras culturas, outros gêneros musicais, etc. Então, a minha pergunta é essa, o que você vê à frente para a cultura da Chapadinha? Como você pode ver os artistas da Chapadinha? Não estou falando como eu, como cantor, então, assim como a galera do Boi, como artista plástico, a galera que com certeza tem criança, tem adolescente que tem vontade de ser ator e aqui não tem um teatro, não tem nada que possa olhar para esse lado. Então, essa é a minha pergunta. O que você pretende fazer, se caso eleito, para a nossa cultura? Obrigado pela participação. Realmente é a primeira vez que a gente está junto, né? A gente nem se conhece praticamente, é só para ver, né, o nível do nosso debate, como não há nada combinado, pelo contrário, mas há uma discussão muito sadia. Eu quero dizer que eu sou apaixonado pela cultura e que toda a nossa cidade, toda a população precisa entender de movimento cultural. O movimento cultural ele não se resume à dança,
à música, ao boi, vai muito além. Nós precisamos revitalizar. Nós temos, por exemplo, não sei se vocês sabem, a Associação dos Amigos e Filhos, né, de Chapadinha. Sim. Nós temos o Chapadinha Mente Nós, que vem há muito tempo lutando. Nós temos o próprio Aldeota Público, que é patrimônio cultural de nossa cidade e que já foi esquecido também pelo poder público, porque poderia ter feito a parceria. E olho para a cultura da nossa cidade e eu vejo esquecida. Eu vejo os jovens, por exemplo, um boi da Vila Isamara lindíssimo que tem, o boi novilho de ouro, para quem eu mando um abraço. Aqueles meninos, às vezes, passam um dia no sol, nos sinais, pedindo R$1, R$2, para dançar o boi. Isso é cultura. Eu vejo um potencial, um capital humano imenso que nós temos com os grupos de fanfarra, de banda marcial em Chapadinha, e eles sonham apenas com uma escola de música. Agora, olha só, nós temos a Universidade Estadual do Maranhão, praticamente no quintal de Chapadinha, quem é na Purus. Nós vamos ter, a partir desse ano, se não me engano, uma grande quantidade de pessoal formado em música. E o que fazer então? Quando na verdade na própria grade curricular da educação infantil e até dos anos iniciais, nós temos o componente lá de música a ser trabalhado. Igor e o Tiago, se não me falha a memória, vocês vão perder uma verba aqui em Chapadinha este ano, porque a Secretaria de Cultura, o governo em si, não organizou para receber o auxílio ao cultural, não é isso? Auxílio cultural. É verdade, parece que é em torno de 550 mil. Aí, que dinheiro que ficou disponível. Que poderia fazer diferente. Aí eu te pergunto, será que Chapadinha não está regredindo? Meu amigo Zezinho, eu não pude viver há muito tempo atrás de Chapadinha, não tive esse prazer. Mas nós tivemos o Cine Guanabara, onde a minha mãe frequentava o cinema Paiva, onde nós já tivemos espaços destinados ao teatro. Nós temos grupos de jovens, gente, lindíssimo aí nos bairros de Chapadinha, que se apresentam, que tem produções artísticas, mas não pode se apresentar, Diego, porque não temos simples teatro. O que é um teatro, pessoal? Será que não pode ser lembrado? Será que a juventude não pode ser inserida aí? Cadê o cinema? Pode ser na própria escola. Então tem muito que se repensar, tem muito que fazer. E eu vou lhe dizer, nessas minhas andanças, eu tive o prazer de estar em Imperatriz, no Maranhão. E assim, eu gosto muito de Imperatriz, porque eu fui na praça e lá tinha uma feirinha do produtor rural. E aí, uniu o útil ao agradável, foi apaixonante. Quando a gente via que sexta-feira era destinado ao grupo católico, onde eles cantavam lá na feira. E nessa feirinha eram vendidos alimentos, eram vendidos objetos artísticos, cultura. No sábado, era para o pessoal da outra denominação, católico ou evangélico. Domingo, ou era para o reggae, ou era para o forró. É movimentar. Mas os próprios artistas locais da nossa terra, amigo, estão esquecidos. Eles cantam no carnaval, que tem que ser a prata da casa. A valorização começa com os nossos artistas locais, que nós temos muitos, mas eles passam 4 meses para receber. Quando recebem? Nós temos os meninos do grupo de pagode, por exemplo, que é um potencial imenso que vocês não têm noção. Estão esquecidos. Cadê uma casa de música? Inauguraram agora uma escola como casa de música lá no Mutirão. Cadê os equipamentos que estão lá dentro? Quando daria para trabalhar na própria educação, através do projeto Mais Novo Educação, que tem as oficinas de música. Aí eu pergunto, o que fazer com essa mão de obra desses licenciados em música, agora da UEMA aqui de Anapurus? Por que não trabalhar na escola? Por que não tentar trazer a música, que também é um tipo de terapia, tá? Para dentro da escola, para dentro da nossa sociedade? O que falta é vontade e, acima de tudo, respeito com os artistas de nossa cidade. E esse respeito deve ser garantido. Esse respeito se deve ter por cada cidadão que sonha, seja com a música, seja com a dança, seja com qualquer outra forma de manifestação cultural. Bom, vamos fazer o seguinte, quero fazer mais um convite para você, compartilhar, curtir, mandar sua pergunta. Se você gostando ou não do pré-candidato Igor, pode ficar à vontade, pode fazer a pergunta, porque eu até conversei um dia desse em off com o Igor. Eles dizem assim, qualquer pergunta, eu respondo tudo, não tenho medo de nenhuma pergunta, entendeu? Porque é essa situação, esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou falar agora com o Diego Leite, que é funcionário público, para saber qual é a pergunta, Diego. Boa noite. Boa noite, Zezinho, boa noite a todos os convidados. A minha primeira pergunta é em relação aos funcionários públicos municipais, principalmente aqueles contratados, né, que, por exemplo, eu trabalhava no APA, eu sou funcionário público há 12 anos, eu trabalhava no APA,
serviços gerais. E tinha pessoa, eu concursado, eu trabalhava um dia, folgava 2. E tinham funcionários contratados que trabalhavam um dia, folgava 1, e não tem direito a 13º, não tem direito a férias, não tem nenhum direito previsto, garantido pelo Poder Público Municipal. Eu queria saber como você vai tratar esse assunto e também em relação ao pagamento dos funcionários públicos e principalmente dos funcionários públicos aposentados, né? Porque muitos funcionários públicos aposentados, se vocês de casa não sabem, eles só recebem a partir do dia 10, 15. Eu queria saber como é que você vai tratar esse assunto, porque são pessoas que já dedicaram a vida toda ao funcionalismo público municipal, né, à sociedade chapadinense. Eu queria saber como você vai tratar esses dois assuntos. Na verdade, são muitas perguntas, né? Muitas perguntas, mas é um tema maravilhoso. E eu quero começar, Diego Leite, dizendo para você que o funcionário público de Chapadinha, ele precisa ser visto como o ator, como o centro. Porque para a gente falar de política pública, Eric, nós vamos precisar que os funcionários estejam motivados. Mas o que acontece na nossa cidade é que grande parte dos funcionários públicos, eles são perseguidos politicamente. Eu quero aproveitar, Diego, para dizer para você que há uma futura gestão, né? Eu como pré-candidato, nós não podemos aceitar perseguição política para quem vota em A ou quem vota em B. E entender que o contratado, ele tem que ter as mesmas garantias e direitos que o funcionário concursado. Mas olha só, numa cidade que nem a nossa, que apresenta um problema sério de gestão há mais de 20 anos, você pode olhar os contratados. Não há recolhimento tributário. Se há por parte da prefeitura, não há para os fundos, seja para imposto de renda, seja por regime próprio de previdência. Há muito tempo em Chapadinha, as merendeiras da zona rural recebem R$200, quando na verdade deveriam receber um salário mínimo. Aí eu te pergunto, o que fazer? Fazer uma gestão realmente eficiente, que possa pensar em quem? No funcionário público, nas suas garantias, nos seus direitos. E temos um problema mais grave. O próprio Fundo de Previdência do município de Chapadinha, o IPC, no parcelamento da dívida que teve, esse IPC deve ser entregue na mão do servidor, ele não pode ser cargo político. Para resumir, o funcionário público, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser visto como o principal capital humano que nós temos na nossa cidade. É inaceitável, no ano que nós estamos, na era da informação. Nós temos perseguição política por quem não vota e também gente correndo na rua, batendo panela para ganhar um direito que é constitucional, que é lei. E onde o problema não é a falta de recurso, mas sim a falta de gestão eficiente, comprometida com todos os servidores. Igor, eu quero até, aqui com o Toninho aqui, é o seguinte, nós tivemos um momento aqui em Chapadinha que eu acho, com o Toninho não, com o Diego, o Toninho é porque eu estou aqui com o Toninho para fazer a pergunta próxima para o Toninho daqui a pouco, nós tivemos uma coisa hilária em Chapadinha este ano que foi proibido de fazer manifestação em frente, e o carro de som, que não tem nada a ver, contratado, ainda foi preso ainda, cara. Isso aqui foi uma coisa assim... Nunca na história a gente tinha presenciado isso em Chapadinha. Se por acaso, no seu governo, se você for eleito, tiver uma greve, você vai também mandar a polícia ir lá? Na verdade, só há greve, Zezinho, porque não há diálogo com as entidades. O sindicato, meus amigos, que está lá para defender os direitos, as garantias, ele precisa ser ouvido. Que governo tirano é esse que não pode sentar com o sindicato dos professores? A greve existe, Zezinho, porque não há diálogo, porque não há conversa. E os professores, os servidores públicos, seja da saúde, seja da administração, eles não estão pedindo nada para eles individual. Eles estão pedindo um direito constitucional que garante e que vem recurso para aquilo. Por exemplo, tu fala nos aposentados de Chapadinha e é com dor no coração. As pessoas se entregam 25 anos, Paiva, 30 anos para o município, entregam a sua vida no trabalho e agora, quando mais precisam, quando estão aposentados, são os últimos a receber dinheiro e às vezes até atrasa. E olha só, geralmente são os que mais precisam, são os que estão na velhice, são os que estão doentes, são os que precisam de medicamento. Aí eu lhe digo, precisa rever, precisa entender que o aposentado também é valioso, mas não é isso que eles fazem em Chapadinha. Eles fazem totalmente o inverso.
Como explicar então, Diego, os nossos contratados da educação que estão há quase 5 ou 6 meses sem receber um centavo por causa da crise? Aí eles vão para a mídia dizer como é que aquele menino sem experiência quer administrar a Chapadinha. Mas eu quero dizer para vocês que estão assistindo, que esse menino que quer administrar a Chapadinha, ele não atrasou o mês dos funcionários dele na escola. Ele não demitiu ninguém. E esse menino que quer administrar a Chapadinha diz com toda certeza que o recurso da educação não diminuiu. Veio mês a mês. Cadê o dinheiro da merenda das crianças? Os kits que eram para ser entregues. A verdade, amigo, é que se precisa rever a forma de fazer política e não politicagem. Porque a política é algo bom. O que fere e acaba famílias, o que desgasta, o que faz inimizades é a politicagem. E essa, Zezinho, nós não iremos fazer. E eu quero até abrir um aspas agora para os áudios que estão circulando, para as conversas mentirosas. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, o próximo gestor de Chapadinha, ou o pré-candidato que for na sua casa e falar mal do concorrente dele, ele também fala mal de você. Se ele falar mal da tua vida particular, ele também vai falar de vocês. Nós temos que ter em Chapadinha uma política séria de propostas e não de politicagem. Peçam um currículo do pré-candidato de vocês. Porque na hora que eles chegam lá, para dar emprego, eles pedem o quê? Currículo. Analise agora. Quando na verdade não é para ter currículo, é para ter seletivo para todos. E um governo, se a gente chegar, não pode ter perseguição política. Eu digo isso porque eu sofri em Chapadinha, tá, Zezinho? Quando eu passei no concurso público de Chapadinha, em primeiro lugar, eu não precisei nem fazer prova de títulos, e eu fui perseguido, eu tive uma depressão gravíssima, inclusive de responsabilidade até do atual prefeito. Me perseguiram eu e minha família toda. Se vocês não sabem, a minha tia era uma empresária em Chapadinha, ela produzia Danone, ela produzia doce de leite, e porque nós votamos contra o atual governo, lá atrás fecharam. A minha tia sofreu um processo de depressão imenso, e há candidato hoje dizendo que o Igor é bancado pelo atual prefeito, que o Igor é bancado pelo ex-prefeito. O que eu quero dizer para vocês é que eu não sou bancado por ninguém. E eu estou sozinho, como eu sempre disse para vocês. Não aceito político A, B ou C, porque essa sim é uma política velha. E eu posso garantir para vocês que não haverá perseguição política, independentemente de quem vote. Por isso que eu falei na live sobre a educação. Tem que haver um concurso de renovação interna para quem é do interior e quer trabalhar na cidade. Porque, Diego, se o seu votou num prefeito ou na prefeita que perdeu, o outro quer lhe jogar para o interior mais longe porque você não votou, quando na verdade você é patrimônio do município. E o próximo gestor, ele tem que ver também o cronograma de pagamentos. Porque em Chapadinha ninguém mais sabe quando é que recebe. Se é dia 10, se é dia 20, se é dia 30, se é dia 5. E quando se faz uma folha de pagamento, se solta um foguete como se fosse a coisa mais linda do mundo. Não, o que eu acho mais obrigação. O que eu acho mais engraçado é que a publicidade, que é normal do governo, anuncia como se a folha de pagamento, hoje o prefeito injetou tanto, como se fosse assim, uma obra, uma coisa inovadora que não é. Mas, Igor, é muito bacana o bate-papo, mas eu quero falar aqui com o Toninho. Vamos lá, Toninho. Boa noite, Toninho, tudo bem? É o seguinte... Olá, Zezinho, boa noite. Eu queria, vamos dar um passeio na zona rural, porque às vezes a gente fala muito de Chapadinha, e nós temos uma zona rural muito, muito grande. Qual é a pergunta que meu amigo traz aí do campo, envolvendo o meio ambiente, envolvendo uma política pública para a zona rural? Pode ficar à vontade. Olá, boa noite, Zezinho, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite você que também está nos assistindo nesse momento, né? Nesse momento quero agradecer a Deus e também pelo convite que fizeram a mim. E assim, eu passei 8 anos, né, em uma entidade, sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foi 8 anos de trabalho. Hoje eu sou ex-diretor, mas sou sindicalista, né? Então há essa diferença. Diretor para sindicalista. Sindicalista é aquele que está atuando, está praticando, está buscando reivindicar. O diretor que tem um cargo lá. E o diretor tem um cargo que ele tem a responsabilidade de assumir, né? Então, a minha pergunta é ao pré-candidato Igor. Nós temos aí uma gestão e onde foi falado aqui sobre saúde, né? Sobre cultura, funcionário público,
mas também nós não temos uma saúde de qualidade se nós não temos uma alimentação saudável. E para que essa alimentação saudável nós possamos se alimentar, nós precisamos também deixar de receber a alimentação que vem de fora. E aqui, a maior parte vem de fora, de outros estados. Enquanto o nosso município tem um potencial muito grande para exercer aqui dentro. Então, a minha pergunta é, qual é o projeto e como é que se diz? A sustentabilidade para a agricultura familiar. Porque nós sabemos que tem a agricultura, que eles anunciam aí, a agricultura familiar, que é o agronegócio, mas também nós temos a agricultura familiar, que roda dentro do nosso município. Então, se caso sendo eleito, né, qual é o projeto, qual é a proposta que tem, porque, por enquanto, nós estamos com a nossa agricultura esquecida. E tem maquinário, tem tudo aí que a gente está sabendo que tem, né? Igor. Gente, é outra live que eu quero fazer específica, chama-se Agricultura. E olha só, nós temos a Agricultura, a Secretaria, e a Secretaria de Agricultura Familiar. Tem tudo para dar certo. Só que não está funcionando, né? Olha só, para eu começar a falar de agricultura, a gente tem que ter ideia, Zezinho, que eu não consigo incentivar a produção, seja de leite, seja de fruta, seja de determinada polpa, se a gente não consegue chegar até a zona rural. A população rural de Chapadinha está gritando por estradas. Às vezes a gente anda pela zona rural e 3 a 4 horas para chegar em determinada localidade. Quando você chega, tem outro clamor. E você sabe qual é? A água. O povo da zona rural sonha com água. Para começar a agricultura em Chapadinha, nós temos que ter ideia da estrada e da água. Porque como é que nós vamos escoar a produção do município se a gente não consegue trafegar nas estradas? Nessas minhas andanças pela zona rural de Chapadinha, eu pude conhecer uma região chamada Cafundó. Eu confesso para você, foi uma das regiões ricas que eu encontrei, ou talvez mais ricas do município de Chapadinha. Eu cheguei na casa de um produtor rural, onde ele disse: Igor, eu quero te vender 100 bananas costela de vaca, aquela banana grande, por R$4. 100. Sabe por quê? Porque ele está dando banana para os porcos, porque ele não consegue chegar para vender na cidade. Se ele for vender para a cidade, cadê a feira do produtor rural? Como é que nós vamos fazer? Eu, nessas andanças, tive o prazer de visitar a Vila Pandoca do nosso amigo Chico Pandoca, onde foi retirado de lá muito mais de 40 mil quilos de bacuri. E o bacuri foi levado para outro estado. E aí eu digo para você, o município tem que adquirir um grande percentual da alimentação escolar através dessa alimentação saudável, através do homem do campo. Aí eu lhe digo, é uma grande e uma boa iniciativa a ideia de distribuir o peixe, Zezinho. Agora, o sonho do produtor rural de Chapadinha é ter também um açude para produzir peixe. Como entender, Eric, que regiões lá próximo à Mangueira, regiões ali próximo o Carnaubal, tem que trazer o peixe de Afonso Cunha, porque em Chapadinha não tem? Aí eu lhe pergunto, cadê a agricultura familiar? A agricultura de subsistência? Eu quero dizer para vocês que o Maranhão está vivendo uma nova era, por exemplo, com a produção de bebida alcoólica de uma cerveja tipicamente maranhense. Onde precisa de quê? Mandioca. Eu tenho chegado em interiores que estão dando farinha para porco, porque não conseguem trazer para vender na cidade de 3 anos atrás. Produção imensa. Aí eu pergunto, o que fazer? Quando, na verdade, até no pão que a gente compra, nas padarias de Chapadinha, pode ser usado até 30% desse material da mandioca. E o pão fica, além de mais saudável, o custo baixo fica melhor. Olha só, baixaria o preço. Isso é o quê? Agricultura familiar. Aí eu pergunto, o que é adquirido pela agricultura familiar, pelo poder público de Chapadinha? E venho falar para vocês, é preciso que essa agricultura se tenha ideia do zoneamento. O que é o zoneamento, Zezinho? Tem regiões que tem muito bacuri e piqui. Tem outras regiões que a prevalência maior é do cultivo da banana e da laranja. Em outras é do caju. Em outras é produção de ovino, de caprino. Mas nem isso foi valorizado na nossa cidade. Nós temos um potencial imenso.
E tem até uma frase que o nosso amigo Genival sempre fala, que é aquela história: se o campo não planta, a cidade não janta. Nós vivemos na agricultura. Nós vivemos na agricultura familiar. Aí eu lhe pergunto, como se falar em agricultura familiar, se o nosso agricultor do campo sonha em ter uma DAP, a declaração de aptidão lá, e ele não consegue uma documentação para ele ter acesso a recurso controlado do governo federal. A regulamentação das terras muito complicada aqui no A questão da reforma agrária, A regulamentação aqui. onde às vezes o produtor rural precisa só de um espaço para plantar. E as pessoas, Igor, não precisam, não é que vão tomar terra de ninguém, é legalizar aonde já moram há muitos anos. Moram há muitos anos. Não é, Toninha? Mora há 40 anos e às vezes o cara não tem um título daquela terra. A gente não tem isso. Como disse o Igor, é muita coisa, mas a gente vai aqui... Eu só quero finalizar Sim, dizendo, Zezinho, certo. a respeito da safrinha solidária, que a gente conversou com os gaúchos, que há um período entre safra, Paiva, que não há produção, e que eles podem ceder, sim, aquele espaço para o plantio do feijão, do milho, para ser dividido entre a comunidade. Também não há. Quando eu falo em agricultura familiar, nós temos a Secretaria de Estado que trabalha efetivamente. Eu lhe pergunto, cadê os kits de irrigação? Se o homem do campo plantar melancia e ela for irrigada, ela dá praticamente o ano todo. Seja a melancia, seja o milho, seja a abóbora. Falta vontade e, acima de tudo, responsabilidade em fazer e em ver o homem do campo como alguém capaz de gerar grandes transformações econômicas e sociais para a nossa cidade. Ok, estamos conversando aqui com o nosso giro de debate aqui, com o pré-candidato Igor. Nós já ouvimos aí as perguntas da juventude, da saúde, da cultura, servidor público, agora há pouco sobre a agricultura familiar. Agora vamos falar aqui com ele, microempresário Paiva, já foi secretário de Assistências Sociais, inclusive com o título, não só o título, né, mas um dos melhores secretários que o município de Chapadinha já esteve. Paiva, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zezinho, boa noite à TV Baixo Parnaíba, a todos que nos assistem. Obrigado por lembrar que a gente passou por essa experiência, né? Tivemos aí 4 anos de experiência como secretário, e onde pude observar que a carência do nosso povo de Chapadinha, a carência básica, chama-se emprego e renda. E o comércio e a indústria local tem uma deficiência grande na falta de apoio do gestor público, né? E eu queria perguntar para o Igor, ele eleito, né, qual seria a dinâmica que usaria para ter esse apoio, dar esse apoio aos pequenos empresários, ao pequeno comércio, porque eles são responsáveis por gerar essa enorme quantidade de emprego que tem em Chapadinha. E também qual é a visão que ele tem para buscar uma grande indústria para gerar esse emprego e renda. Porque a carência da família hoje, lá da periferia, todo mundo hoje sonha com emprego, sonha com renda, né? E qual a forma que você usaria para buscar essa parceria com o empresário, com o comércio, para gerar esse emprego e renda? Emprego e renda, Igor. É outra live. É muito interessante, é porque a gente fala, na verdade, em administração pública e é um mundo, né? Paiva, eu vou lhe dizer, você é conhecedor, você foi um dos grandes secretários desse município e eu quero lhe dizer que é um presente de Deus ter você entre nós. Eu sou muito grato e tem coisas que são inexplicáveis e outras são explicáveis. Então, você vindo, a explicação é de Deus, vou lhe dizer logo, né? Então, é mais do que um presente, tá? Mas você sabe que no município de Chapadinha, na estrutura e na divisão dos departamentos e secretarias, Zezinho, nós temos a indústria de comércio lá. Que é para quê? Justamente para habilitar o micro, pequeno, médio empresário para concorrer até nos processos licitatórios do nosso município. Olha só, como é que uma cidade tão grande, ninguém é habilitado, Paiva, para vender merenda escolar, é preciso comprar em uma cidade distante? Como é que numa cidade nossa, onde se tem tanto capital humano, amigos, onde se tem tantas empresas, as fardas dos meninos, na maioria das vezes, da rede pública, é feita lá fora. A primeira coisa, Paiva, é entender que é preciso ter, sim, parceria público-privada. Mas é preciso também entender
que o empresário deve ser visto como parceiro. E a gente sabe a dificuldade em Chapadinha de se ter até um alvará de funcionamento de empresa. A cidade de Chapadinha não vive só de setor público, o setor privado é grande, o comércio é grande. Então nós precisamos rever essa forma de fazer política. E nós temos sim que permitir que o pequeno, o micro, o grande empresário de Chapadinha, que ele esteja apto para concorrer nos processos licitatórios. Ora, Paiva, até a mão de obra do ar-condicionado vem de fora. Quantas empresas, Zezinho, microempresas, médio-empresas de ar-condicionado de manutenção nós temos em Chapadinha? Quantas gráficas que nós temos que pode oferecer esse suporte para o município e tudo é trazido de fora? Como que nós conseguimos fortalecer o comércio local se a gente não valoriza o empresário de Chapadinha? Aqui só tem dificuldade, seja na legislação, e se você votar, Paiva, contra, aumenta a dificuldade mais ainda de conseguir até autorização para o seu estabelecimento abrir. Quando, na verdade, o pequeno, o médio estabelecimento, ele gera emprego e renda para a nossa cidade. A primeira coisa, Paiva, entender os empresários como parceiro. A segunda coisa, Zezinho, preparar, qualificar. Porque nós temos uma secretaria específica para isso, para que eles concorram de igual para igual nos processos licitatórios e valorizar. Abrir o nosso mercado para que outras empresas se instalem, que é uma dificuldade. A gente já perdeu várias empresas grandes em Chapadinha por conta disso, por essa falta de parceria. Então é preciso rever toda essa forma de gestão que está sendo desenvolvida em nossa cidade. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber da direção aí, o tempo que a gente tem, quanto tempo a gente pode ficar. Tem pergunta, vamos agora uma pergunta do internauta aí. Pode passa aqui por o Japa, qual é Fanzinho? Passa aí para o Fanzinho. Matheus, pode passar? Diz aí, Fanzinho, daí. Deixa eu passar lá para o Fanzinho. Tem um internauta aqui, Matheus Wallace Guimarães. Ele quer saber como será feita a composição dos gestores das pastas municipais. Se será usado um critério técnico para a escolha do gestor de cada pasta ou será usado o velho apadrinhamento político. Qual vai ser o critério para candidato? Chega para cá que a gente ele vai... Que pergunta legal, né? Fácil, é o que eu estou defendido. Paiva, Eric, amigos. É que não pode haver politicagem em secretaria. Nós não conseguimos desenvolver uma secretaria grande como a educação. Se o cargo for político, o cargo tem que ser técnico. Quando eu digo técnico, é ter formação, é ter habilidade, é estar propício para desenvolver e ser daquela área. Como é que nós vamos desenvolver a saúde de Chapadinha quando alguém que não é da área da saúde está lá na frente da pasta? Como é que nós vamos desenvolver o esporte, a cultura, se quem está lá é o apoiador do vereador ou do prefeito? É obrigação de ser essa composição, né? Ser formada por quem? Por pessoas técnicas. É mais do que obrigação. E esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Poder público nenhum, prefeitura nenhuma, cidade nenhuma vai se desenvolver quando a equipe, em vez de ser técnica, né, seja meramente politiqueira. É uma obrigação. É um compromisso que nós iremos fazer, não só com a cidade, mas com todo o povo de Chapadinha, de equipar e de, acima de tudo, colocar realmente o corpo técnico para dirigir e para botar esse barco para andar em novos rumos. Aqui entre eu não sei se o Eric já assumiu algum cargo de confiança de governo, mas tem aqui o Paiva, eu já assumi, não sei se os outros já assumiram. A gente tem aqui, aqui em Chapadinha, Igor, é que as secretarias que têm assim, autonomia, as secretarias que fazem alguma coisa são a educação, saúde, a desenvolvimento social e administração. As secretarias como cultura, esporte, juventude, como ele falou, indústria e comércio, elas são travadas, porque são cargos, muitas das vezes, cedidos para preencher, como fez ali a pergunta do internauta, alguma satisfação de algum aliado político. Como é que você vê essa questão da autonomia do seu, se você for eleito, dos seus secretários? Do primeiro, a gente usa o termo primeiro escalão, segundo escalão, essa coisa toda. O exemplo que eu trago é o meu exemplo também enquanto empresário. A gente sabe que a coisa pública é totalmente diferente da coisa privada. São segmentos diferentes, mas que têm características que podem ser usadas para beneficiar.
Eu tenho, por exemplo, Zezinho, uma escola onde eu tenho um coordenador, eu tenho um supervisor, eu tenho um gestor de área, eu tenho um gestor de tecnologia, eu tenho um responsável pela merenda, um responsável pela infraestrutura e pela limpeza, e o povo pergunta, como é, Igor, que tu consegue trabalhar no banco e administrar a escola? É porque nós temos autonomia. O cargo de prefeito, Zezinho, é um cargo de agente político, é um cargo para não ficar dentro de gabinete, mas para olhar como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a estrada. O cargo de prefeito não é cargo de gabinete. O cargo de prefeito é para estar lá na rua, é para olhar o que está acontecendo. Quando eu estou lá na minha escola, eu fico justamente na porta para receber cada pai, porque lá eu vejo a reclamação, o pai que está contente, o pai que não está, e é isso que eu quero dizer. É uma forma diferente, é a forma correta de se fazer política. Se eu não tiver autonomia para o meu secretário de saúde, como é que nós vamos desenvolver a cidade? Será possível que nós teremos que repetir a ideia de um gestor que fique trancado 3 dias dentro do gabinete, fazendo folha de pagamento? Eu não aceitaria ser secretário. Eu não aceitaria. Se eu não tenho autonomia sequer para conseguir resolver um problema de folha de pagamento, pai, eu quero dizer para vocês, para todos os chapadinhenses, é impossível administrar a Chapadinha sozinho. É por isso que nós temos tantos problemas sociais. É porque não se tem autonomia para quê? Para o secretário. Para quem realmente quer fazer diferente. E o prefeito sozinho, ele não é um povo. E ainda que fosse, ainda se consegue capturar um povo no mar. Imagine um prefeito. É por isso que não dá certo. É por isso que a cidade não anda, que a cidade não cresce. Porque o prefeito ganha e quer mandar sozinho, quer administrar sozinho. É por isso que eu digo, Zezinho, nós temos que ter um conselho, nós temos que ter vários conselheiros, fortalecer essa ideia de conselho, Paiva, de se ouvir, não se ouvir o padrinho político, se ouvir o povo. É isso que precisa ser feito em nossa cidade. Eu quero uma polêmica aí, tem aí? Eu gosto, porque eu quero desafiar o Igor aqui. Eu gosto, não vou mentir. Bombardeio de perguntas, pessoal. Por enquanto isso, o Eric faz pode mandar uma bem polêmica aí, eu quero uma polêmica. Foi falado aqui um pouquinho de cada coisa. De cada né? coisa. Eu acho que o que eu tenho a colocar vai refletir diretamente sobre cada uma dessas questões. Por exemplo, sobre os nossos conselhos que o mestre Igor acabou de colocar agora. Nosso Conselho Municipal de Saúde, né, é formado pelos profissionais da saúde, pela comunidade, né, que é um órgão fiscalizador, né, do prestamento de conta do município, né, da questão da saúde. E muitas das vezes os funcionários da saúde, concursados ou que fazem parte desse sistema, né, juntamente com a comunidade, ocorre essa pressão, justamente porque, por exemplo, quando faz parte da comunidade, né, geralmente tem alguém trabalhando contratado dentro da prefeitura e rege os direitos que fazem a questão para o município, por exemplo. Né? No APA, onde a gente trabalha, tanto os funcionários como os pacientes, a alimentação com relação a toda essa questão durante todo o mês, ou praticamente quase todo ano, basicamente a galinha. Dentro do prestamento de contas, carne abundante para o APA, para qualquer outro local. Só um minutinho. Quer dizer, que lá no documento é carne, mas na prática é a galinha. Não, sim, com certeza. Tá. Assim como as equipes da estratégia da família, né? Nós temos um pouco mais de 60% desse preenchimento, né? Quando se trata de zona rural é muito mais complicado, porque geralmente vai-se 1 a 2 vezes na semana, e quando vai, tá entendendo? E todo esse povo continua ficando assistido, certo? E às vezes não tem transporte para o funcionário da saúde, Igor? Não tem transporte, é o que eu falei, Eric. Essa estrutura que foi desenhada de conselhos, ela é justamente para inibir algo muito ruim na sociedade brasileira, pai, chamada de corrupção. É para isso que servem os conselhos,
Mas aqui em Chapadinha se briga para se colocar o amigo contratado justamente para não fiscalizar. Não tem como ter gestão se não se conversar com o conselho. Não tem como ter gestão se não se conversar com o sindicato, com a classe empresarial, com a população. Não tem como ter gestão, Érica, se o prefeito não tiver abertura com a própria Câmara Municipal. E quando eu digo Câmara Municipal, eu falo de diálogo. O prefeito que quer fazer diferente, que quer trabalhar para o povo, ele não pode ter medo de sindicato. Pelo contrário, ele tem que discutir. Medo da Câmara. Ele tem que avaliar. Medo da Câmara por quê? São poderes independentes. Temos o poder executivo, que executa, e o poder legislativo, que edita leis, que fiscaliza. São poderes independentes, mas complementares. Nós precisamos dessa junção, mas uma junção de responsabilidade, de se ouvir. Aí eu pergunto, quando é que o prefeito vai à Câmara Municipal? Quando a Câmara aprova, que o prefeito vá, ainda se tem milhares de desculpas, seja para prestação de conta, seja para expor algo. É preciso ter um governo de diálogo, seja com a autoridade, o vereador, com o povo, com os conselhos, com os sindicatos. A palavra-chave é diálogo. Meus amigos, já estamos já chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Agora eu vou bater aqui um bate-bola aqui com o Igor rapidinho. Igor, vamos fazer o seguinte, como é que está a agenda aí Se tiver alguma pergunta aí do internauta, quer que seja bem persistente, pode mandar. Tiago, vai lá, Dales. Cultura. Uma última pergunta, talvez essa até meus companheiros de música talvez queiram ouvir. Não sei se é em toda a prefeitura, não sei se é aqui só em Chapadinha que tem taxas e taxas a pagar. E acaba o músico deixando de fazer show por isso. Vamos dar um exemplo. Eu fui uma vez num bar de um amigo meu aqui na Vila Isamara, e ele falou assim, Tiago, eu queria muito contratar um show teu. Só que se eu te botar aqui, eu tenho que pagar muita taxa, porque você trabalha com teclado. E você trabalha, o pagode é uma taxa, o teclado é outra taxa, e acaba a gente ficando desamparado. Por quê? Porque nossa classe é uma classe muito esquecida. E com essas taxas que o contratante tem a pagar, a gente acaba sem fazer show por causa disso, e acaba tendo que ir para onde? Para a zona rural, ou para outra cidade que seja até mais propício. Tem relação ao auxílio que era para a gente ganhar, a gente não ganhou, porque está essa pendência. Um diz que é pelo governo federal, mas eu sou um cara que eu sou muito curioso. Então, eu já vi que não é pelo governo federal, já vi que é pelo governo do estado, repassou para a prefeitura. E a prefeitura vai repassar para os músicos, artista plástico, etc. E minha última pergunta é a que eu fiz anteriormente. Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, tem um projeto chamado Nós do Morro. Eu não sei, Nós do Morro. Eu não sei se você poderia implantar esse projeto aqui, se caso você vier ser eleito. O projeto é o seguinte, a criança estuda pela manhã ou estuda pela tarde, quando ela sai da escola dela, ela vai para a escola de teatro, vai para a escola de artesanato, vai para o futebol, e é um complemento do estudo. E às vezes faz até reforço naquele local. Isso é minha última pergunta, se você pensa em fazer algo parecido com isso aqui na Chapadinha, ou nós da Chapadinha. Nossa, não é pergunta desafiadora não, porque o município de Chapadinha já tem orçamento para isso, para você ter ideia, é pelo programa Mais Novo Educação. Então nós recebemos recursos suficientes para que no contraturno o aluno tenha aula de alfabetização, se ele está com problema de alfabetização, que ele tenha aula de esporte, que ele tenha aula de música, que ele tenha alguma terapia, que ele tenha biodança, que ele tenha aula com instrumento musical. Não vai ser preciso criar, porque já está na lei, porque Chapadinha já recebe recurso suficiente para desenvolver. Tem até para o lanche, mas eles não recebem. Então, assim, é algo prático, que só precisa colocar em prática, só precisa querer fazer, e nós iremos fazer. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, Tiago. Quem não conhece o Tiago, gente, Tiago ele tem um parentesco, viu, já, ali com aquele que foi jogador de futebol nosso, que foi para a Austrália, o Bernardinho, filho do seu Raimundo, que tinha aquele restaurante ali no mercado, a avó dele, né, que seu Raimundo era... O pessoal ali que faz uma comida gostosa da caramba aqui em Chapadinha. O Tiago é raiz artista aí do Tiago. Igor, agenda daqui até o dia 12, como é que está aí a agenda? Até o dia 12. É a convenção, dia 12. Convenção, os nossos filiados, certo. Tá?
É um evento aí intrapartidário que vai ser realizado no Rincão. É um espaço da Igreja Católica que a gente conseguiu para que fosse realizada a nossa convenção, dia 12, a partir das 16 horas. Até lá, nossa agenda está muito cheia, graças a Deus e ao povo de Chapadinha, que tem clamado por socorro e que tem visto essa nova forma de fazer política. E Zezinho tem sido muito bom sendo recebido com café, com almoço, com oração. Eu quero dizer para vocês que estão escutando a live, melhor ainda é quando se recebe um pré-candidato na sua casa, que ele não precisa falar mal do concorrente, porque nós não precisamos falar de vida particular, falar mal do outro candidato. Nós vamos ser prova que nós faremos uma política limpa, justa, de propósito. Era isso que eu queria abrir esse espaço aqui. Eu vou chamar ele espaço do desabafo, né? Por que isso? Para você ficar à vontade, para falar de algum comentário, de alguma coisa que, de uma certa forma, às vezes termina chateando o pré-candidato. Você pode ficar à vontade. Quando eu entrei... Não como insulto, assim, mas como uma questão... Mas tem muito. Tem muitos, né? Já tem muito. Quais são os mais graves, assim, que você ouve, assim, que bate e volta? O mais grave que eu ouvi foi uma pessoa aí, que já foi gestora, eu não sei, falou o seguinte: se a mãe dele, que pariu ele, não quis, quem dirá a população de Chapadinha? Pelo simples fato de eu ser adotivo. Certo. E eu quero te dizer para ti, que foi o maior prazer da minha vida e a vida da minha família ter um filho adotivo e que hoje pode ser candidato a prefeito de Chapadinha. Eu não tenho nada o que desabafar, Zezinho, porque nós não somos responsáveis pelas mentiras que são pregadas pela boca de opositores. Eu quero dizer para o povo de Chapadinha, nós não precisamos brigar por política. Não briguem, não façam inimizade, porque no final estão todos juntos e o povo fica de mal. Não precisa, né, essa política de palavrões, essa política de desgaste, essa política que fere famílias. Nós precisamos, na verdade, de uma boa política. E vocês podem bater, mas eu quero dizer para vocês, eu não darei resposta. Eu acredito e creio, Zezinho, que o povo de Chapadinha vai dar resposta. Analise os candidatos de vocês, os pré-candidatos. E como eu falei agora há pouco, se ele falar mal do adversário, ele fala mal de você. Se ele falar mal da família do outro adversário, ele fala mal de você. E vamos lavar um pouquinho roupa suja, né? Quero dizer e provar, né? Estão todos incomodados, né, com esse menino que eles apelidaram de pobre, coitado, miserável. Realmente não tem uma estrutura que os outros dizem que tem. Mas eu tenho a verdade e a vontade de fazer diferente e provo que eu não estou com A e nem B, que é o único mecanismo que eles têm dito para tentar nos bater. É dizer que o Igor é de fulano de tal, que o Igor é de fulano de tal. Quando o político disser isso, lembrem com quem ele está andando junto. Essa pessoa que diz isso, às vezes quem está lá na chapa ou quem está na casa dessa pessoa era o antigo adversário mortal. E hoje está, está junto. É isso que a gente precisa ver, discutir, analisar em Chapadinha. A política é algo bom. O que é nojento, abominável, é a politicagem. Bom, eu vou fazer... É para o Moisés, né? Moisés tem um convite aí rapidinho, Moisés. Eu sei, para a gente encerrar aqui. Rapidinho, eu queria fazer um convite ao pré-candidato a prefeito Igor, em nome da juventude. Domingo agora estamos organizando um torneio, o mega torneio da juventude, comemorando o Dia Internacional e o Dia Mundial da Juventude, que vai ser realizado lá na pracinha do Areal a partir das 3 horas da tarde, certo? Vai ser um torneio gigante com mais de 20 times participantes e ao mesmo tempo uma forma de agradecimento, de apoio ao pré-candidato a prefeito Igor, que é um candidato jovem, um candidato que se identificamos muito juntamente com o projeto Avante Juventude Chapadinhense, com as políticas públicas que ele oferece à juventude. Qual é a entidade? O projeto Avante. Não, quem está organizando a... eu mesmo que estou organizando, sou o coordenador do projeto Avante Juventude Chapadinhense. Como eu tinha dito, já estamos organizando esse evento há alguns dias, em comemoração ao Dia Internacional e o Dia Mundial da Juventude. Conto com a presença de todos que estão assistindo essa live também, que quiserem se fazer presente, e especialmente um convite feito ao nosso pré-candidato a prefeito Igor. Eu quero agradecer a todos os convidados. Seria bom que se a gente pudesse ficar aqui um tempão conversando. Quero agradecer
ao Moisés, agradecer ao Toninho, que veio lá da zona rural, entendeu? Mas o nosso tempo aqui já tá ficando super estourado. Agradecer ao Diego Leite, agradecer ao doutor Érico, ao Paiva, agradecer todo mundo. E não faltará oportunidade, né, Igor, para a gente depois fazer esse debate mais aprofundado a respeito de cada tema. Porque se a gente for falar aqui de Chapadinho, uma complexidade, uma cidade muito grande. Para a gente encerrar, Igor, muito obrigado a você, obrigado também à equipe que fez o convite para o nosso canal estar aqui hoje. E desejar a todos vocês, a todos os pré-candidatos, boa sorte e pedir, reforçar aqui o que o Igor falou, vamos debater proposta para o município. Todo mundo tem uma caixa preta na vida, então vamos deixar ela fechadinha. Né? Todo mundo tem, não adianta querer dizer que não tem. Né? Então vamos discutir propostas, que é o que interessa a população. Que é o que prefeito vai administrar a cidade, não a vida particular, de ninguém. Então, que é muito importante isso. Igor, muito obrigado, boa noite, boa sorte para você. Viu? Obrigado, viu, pessoal? E outra coisa, vamos convidar para debate. Chapadinha, nós precisamos de debate. Você vai para o debate, Igor? Com todos. Por mim, teriam 40, 50. Certo. Eu preferia 40. Tá? 40 debates seriam... Perfeito. Debater entendeu? Tudo. Vamos para o debate. Né? Nós temos que exigir o debate de propostas de Chapadinha. Fique com Deus. Muito obrigado, tá? Ok, muito obrigado a você, um abração, uma ótima noite para todo mundo e se Deus quiser a gente volta a qualquer momento. Aquele abraço e tchau.